Na época que eu fazia colégio no centro de São Bernardo, e em 80, 81, na época da greve dos metalúrgicos, o pessoal da escola, né, sempre matava aula para ir ver greve. Inclusive é uma experiência muito interessante, a gente assistindo aula, helicóptero do exército, apontando metralhadora para baixo. E foi nesse período, né, que eu experimentei minha primeira bomba de gás lacrimogênio. E acho que é um cheiro assim que gravou na memória, acho que nunca mais saiu das minhas narinas, né? De forma que, para mim, o ABC tem cheiro de gás lacrimogênio mesmo. Nossa, acho o máximo essa fala. Agora eu queria saber o que foi que causou assim, maior impacto, que fez com que o Rota ABC fosse tão premiado, Marcelo? O que você acha que, quando exibiu, ganhou tantos prêmios? Aliás, quais prêmios, né, que ele ganhou? É legal a gente levantar. Ele venceu o Festival de Brasília, quando ele também ganhou o prêmio de melhor fotografia. Ele teve uma carreira internacional muito interessante. Ele ganhou um prêmio no Festival de Oberhausen, que é talvez o mais tradicional festival de curtas do mundo, mas ele teve exibido nos que a gente pode chamar de grandes templos do cinema autoral do mundo. Ele teve no Festival de Locarno, ele teve no Festival de Roterdã, teve no Festival de Nova York, e teve há 10 anos, enfim, é um filme de 1991, em 2002 ele teve no Festival de Amsterdã, que é a Cannes do documentário. E lá, para minha surpresa, algumas pessoas muito especialistas em documentário no mundo vieram falar do filme. E talvez o fato dele ser tão pouco jornalístico, no sentido de ser documentário de entrevistas, essas coisas, e apostar nas imagens. E construir um discurso com as imagens. É um documentário onde o verbo não é tão presente. E isso, hoje em dia, assim, a década agora, virada de década, a gente está vendo no mundo... Não é muita novidade, né? Mas naquele período... Tempo, ele era uma exceção. Era uma exceção total. Talvez a dificuldade de se fazer o filme, né? A necessidade de se fazer um filme sem som direto, né? Fez com que o Chiquinho trouxesse uma possibilidade de uma linguagem mais enxuta, mais seca, mais crua, né? Isso e pegou, o preto e branco né? reforçou isso, né? Ele era uma surpresa na época. Esse filme abriu porta para outros cineastas? Olha, eu tenho de vez em quando... Ou mudou também a vida profissional de vocês? Eu tenho a grata surpresa, por exemplo, eu estava numa ocasião em Goiânia, num festival de curtas, que estava homenageando um cineasta gaúcho bacana da nova geração. E aí ele subiu no palco e ele falou que o Rota ABC era um filme que tinha influenciado ele bastante. Eu tenho o Fernando Bonassi, que é roteirista e escritor. Toda vez que eu encontro com ele, eu vejo ele falando em público que o Rota ABC é um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro, pelo que ele colocou em cena naquele momento. Para mim mesmo, assim, os prêmios sempre são bons. Naquele momento me propiciou mais 3 ou 4 filmes em seguida. Em 3, 4 anos eu fiz 4 filmes. Propiciou um convite de um produtor, do Jim Jarmusch, para fazer um longa. Mas isso eu acabei desenvolvendo o projeto, acabou não rolando ainda bem, porque o projeto eu não estava muito satisfeito com o projeto. Mas enfim, você fazer um filme que tem grande visibilidade, grande repercussão, sem dúvida nenhuma que isso dá uma impulsionada, né, na carreira. Mudou para você, Marcelo? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Foi um trabalho que teve uma visibilidade, proporcionou uma visibilidade grande, né, sobre o trabalho do fotógrafo, né, por ser em preto e branco, né, pelo resultado que a gente conseguiu com o filme, né, e sem dúvida nenhuma que me ajudou a trazer outros projetos. Agora a gente voltando na memória ali, chegando novamente naqueles tempos lá, a gente chegou até a conversar agora há pouco sobre a lei do curta, né, Marcelo? Ela nasceu lá meados dos anos 70, foi aperfeiçoado em 84, e depois o que aconteceu com essa lei do curta? Bom, ela caiu em descrédito, né? Eu me lembro que na época porque os exibidores começaram a produzir curta, porque havia uma janela, né? Era obrigado antes de qualquer filme Exatamente. Então eles começaram a produzir curtas de péssima qualidade, justamente para colocar em descrédito esse tipo de filme, porque eles não queriam, na verdade, o exibidor, o dono da sala, o exibidor, o distribuidor, ele não queria o curta. Né? Era uma lei que obrigava uma cota para que se passasse esse filme. Então ele, quando percebeu que ele poderia montar uma produtora e ele produzir, comprar seu próprio filme, ele fez um filme fazia um filme de péssima qualidade. E acabou com a lei. E aí caiu sem de crédito. Na verdade, assim, a lei teve várias fases. Assim, a Padical
o Collor, porque aí ele extingue todos os organismos de cinema que existiam no Brasil, a Embrafilme, a Fundação Cinema Brasileiro, o Concine, e a lei sumiu, porque não tinha quem operasse. Mas o JBC, por exemplo, ele ficou pós-lei, numa sala de São Paulo que manteve a exibição de curtas. Ele acompanhou um longa, que era o Beijo 2378, enfim, um filme do Walter Rogério, e ele ficou em cartaz 1 mês e meio, 2. Foi muito bacana, até rendeu um trocadinho. Nessa época era uma vitória, né? Você conseguir fazer curta em cartaz. Em cartaz esse período. Vamos ver mais um vídeo, a gente já continua a conversa. Aí, Garotos Podres. Foi essencial para o filme? Ah, sem dúvida. Eu pirava com as músicas deles. Falei, bom, eles cantam o que eu gostaria de fazer no filme. Né? Eles refletem essa situação. E o Garotos Podres é incrível, porque a banda está ativa até hoje, a banda tem renome internacional nos circuitos lá dela. Quando eu falo em Garotos Podres, em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, as pessoas sabem do que eu estou falando. Ainda sabem do que se trata. É e era um tempo complicado, né? Porque lá, anos 90, musicalmente o Brasil vivia a ascensão das duplas sertanejas, muito pagode. E era uma coisa subterrânea isso aí. Um período difícil, porque foi justamente quando se fortaleceu a questão da cultura como mercado, como comércio, né? Sim. Então, a perspectiva de produção cultural toda passou a ser em termos de possibilidade de mercado, né? Então, se criavam opções extremamente de péssima qualidade. Desde que vendáveis, né? Exatamente. Então, se criou uma nova lei, existem as leis de incentivo à cultura, né? Quer dizer, a produção cultural ela criou um outro viés, né, que foi a produção financiada, né, através das leis de incentivo, né. Tempos trágicos, hein, Marcelo? Isso trouxe consequências até os dias de hoje, né. É verdade. Bom, vamos quebrar isso aí e botar música boa na parada. Oba! Aí. É com você. Comigo? O que você toca agora? Agora, também ouvindo através das paredes, eu vou tocar Cirandeiro, que eu ouvia Cirandeiro, cirandeiro, ó pedra. Agora, o que o meu ouvido ouvia? Tá. É o que você vai fazer agora. É o que eu vou fazer agora. Ó cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Ó cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol.
cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol.